o guia definitivo para cartão virtual de liderança. Se você é aspirante, se você já é líder master ou até mesmo líder, enfim, esse vídeo aqui ele é muito importante para você que talvez tenha dificuldade em cumprir os requisitos do nosso cartão de líder, ou possui algum tipo de medo, algum tipo de situação que acaba travando você a não concluir o seu cartão de liderança. Bom, eu separei aqui as informações em blocos e aí nós vamos praticamente ter três passos que eu geralmente gosto de focar para entender o que eu preciso ali ter como referência para fazer um bom cartão de liderança. E eu quero concluir também deixando algumas dicas, algumas formas pessoais que eu utilizo para conseguir concluir o cartão com isso, tá bom? Hoje eu estou já na classe de Líder Master, já estou habilitado para estar fazendo aí a de Líder Master avançado, já estou começando a fazer porque eu quero concluir o mais rápido possível, porque eu entendo que quanto mais cedo você concluir, você fizer as classes de liderança, aí estou falando de idade, melhor, porque são menos responsabilidades que você vai ter aí nas outras áreas da vida, então acaba que você consegue pegar um ritmo melhor para fazer essas classes que sim, elas são desafiadoras, porém elas são recompensadoras, não só de insígnias, não só de bottoms, não, são recompensadoras mesmo para a vida, para o caráter, para os teus valores. Então, primeiramente, esse vídeo ele não será um vídeo técnico, eu não vou abrir aqui o sistema, não vou falar sobre aspectos técnicos ou avaliativos, mas o objetivo desse vídeo é levar segurança para você, na forma de encarar, na sua mentalidade, fazer com inteligência e dedicação os nossos cartões aí de liderança, tá bom? Então, o primeiro ponto que eu quero passar para você, eu quero compartilhar com você a ser considerado considere que o avaliador do seu cartão, ele não te conhece. Bom, levar isso em conta, isso muda a forma como você vai estar preenchendo os requisitos. E sempre quando eu vou fazer algo, eu gosto muito de entender o porquê, o como eu estou fazendo aquilo, para que eu faça da melhor forma possível. E quando eu percebi, quando eu me dei conta, quando eu tive esse estalo, e rapaz, realmente, a pessoa que vai ler meu relatório, ela não me conhece. E o que isso tem a ver? É um pensamento tão simples, não é? Só que quando você entende que quem for avaliar seu relatório, ele não te conhece, você vai começar a fazer relatórios, a concluir os seus requisitos com muito mais riqueza de informação, com muito mais riqueza de conteúdo. Você realmente vai fazer um requisito bem feito. Por quê? Quando você se faz a seguinte pergunta: quais tipos de informações, fotos, documentos ou assinaturas eu preciso colocar para que o avaliador não fique com dúvidas sobre o cumprimento do requisito? Então você se faz essa pergunta. Bom, como que eu posso comprovar o máximo para quem for ler, independente de quem seja, ele não fique com dúvidas ao ter contato com o meu requisito, que de fato eu cumpri esse requisito? Você me entende? Eu vou daqui a pouco abrir aqui o nosso cartão de liderança para poder pegar alguns exemplos de requisitos para a gente criar um contexto. Bom, o segundo passo que eu também gosto muito de considerar ao ir para o cartão virtual é entender, então anota aí, entender o formato de comprovação daquele requisito. Nós temos alguns formatos, como documento assinado, scanner de um documento pessoal, foto, um relatório escrito, uma reação à leitura. Então, o primeiro passo é o que o requisito está pedindo, o que o requisito precisa ou pede que eu faça. E de acordo com o cartão virtual lá que você está acessando, você vai olhar para o requisito e vai entender qual desses formatos você vai conseguir comprovar. Nem todo requisito você consegue colocar documentos ou colocar fotos, né? Tem requisito que você vai apenas escrever. Então, como que escrevendo, que tipo de informações relevantes eu vou colocar para que quem estiver avaliando, ele não fique com dúvida de que de fato eu fiz aquele requisito. Tá certo? E aí, eu queria agora, já nesse nosso segundo passo, pegar aqui o nosso cartão de liderança
E, por exemplo, deixa eu ver aqui na classe de líder, tem aqui, olha só, lá em crescimento pessoal e espiritual, o requisito 1, fazer um dos seguintes itens. Letra A, completar o ano bíblico ou ler a Bíblia toda em 2 anos. Vamos ser inteligentes. Como que eu posso comprovar que eu li a Bíblia toda, que eu fiz o ano bíblico? Você tem um certificado, que aí você pede para alguém assinar para você, o seu pastor, né, um líder, tá bom? E aí, no caso de ler a Bíblia toda em 2 anos, né, enfim, são requisitos bem parecidos, mas em ambos os casos, você vai ali não só se limitar, pelo menos eu penso dessa forma, a não só me limitar ao certificado. Eu gosto muito de fazer além do que o requisito pede. Então, se tem um certificado, por que não eu colocar lá uma reação à leitura, eu colocar lá um relatório de experiência de como é que foi fazer o ano bíblico ou ler a Bíblia toda em 2 anos. Aí você coloca datas, você coloca momentos importantes, aprendizados importantes, e aí você vai acrescentando elementos, informações que vão validando ainda mais o cumprimento daquele requisito. Vamos aqui pegar um outro exemplo, olha só. Ter no mínimo 16 anos completos para iniciar a classe e no mínimo 18 completos para investidura. Como que você pode comprovar para o avaliador que você tem a idade correta? Bom, é muito simples. O scanner do seu documento. Isso já é suficiente para comprovar que você está na idade correta, porque no seu documento de identificação, lá possui o quê? A data do seu nascimento. Ok? Deixa eu tentar aqui pegar um outro tipo aqui de requisito. Aqui, conduzir ou colaborar na liderança de um dos seguintes itens. Aí tem 4 opções, mas por exemplo aqui uma das opções é Caleb de Lenço. Que formas eu posso comprovar que de fato eu participei desse requisito? Nesse aqui você pode colocar fotos, né? Você pode colocar principalmente fotos de momentos que você está ativamente participando, tá bom? Seja no serviço de cântico, na recepção, na secretaria, enfim, momentos relevantes da sua participação. E aí nada impede de você também complementar com um relatório, tá bom? Sempre faça a mais, porque quem for avaliar já vai perceber que você é diferenciado, de que você realmente encarou com responsabilidade, com dedicação, né, o seu cartão virtual, tá bom? Então, nossa primeira parte aqui do nosso vídeo, basicamente, esses 2 primeiros passos, eles já mudam completamente a forma de encarar o cartão virtual. Primeiro, fazendo a pergunta certa para você, que é entendendo que o avaliador não te conhece. Qual que é a pergunta? Quais tipos de informações eu preciso colocar para comprovar o máximo possível de que de fato eu cumpri aquele requisito? Como eu posso fazer com que o avaliador não fique com dúvidas de que eu cumpri aquele requisito? E isso linka com o passo número 2, que é entendendo o formato que eu posso comprovar que eu fiz aquele requisito. E qual que é o nosso passo número 3? Esse aqui também gera um pouco de dúvida, mas eu espero ajudar você a compreender um pouco sobre isso. Por exemplo, o passo número 3 é entender a diferença entre relatório do livro, reação à leitura e também relatório de experiência. Bom, em todos esses casos, você vai estar, no caso, lendo ou participando de um evento, de uma atividade. Então, ao participar, ao ler, o avaliador, ele quer ter a certeza, ele quer ter lá a convicção de que você viveu aquela experiência, seja de ler ou seja de participar do evento. Então, vamos pegar o primeiro caso de relatório do livro. Ao ler o livro, e o requisito pedir para você um relatório, você vai se atentar aos aspectos ali técnicos do livro, ao conteúdo do livro. Então, o avaliador, por mais que ele conheça o livro que você leu, mas a forma, a estrutura que você vai escrever o relatório do livro é uma forma de apresentar o livro para aquele avaliador, por mais que ele já conheça aquele livro.
Então você vai se ater aos tópicos que o livro apresenta, ao tema geral do livro, aos subtemas do livro. Você vai estar abordando, né, nesse relatório, o título, o autor, a editora, a quantidade de capítulos, aspectos mais técnicos, né? Você vai, de uma forma resumida, apresentar, pelo menos é dessa forma que eu encaro um relatório do livro, e isso tem me ajudado muito a encarar os meus requisitos. Então, relatório do livro é você apresentar o livro para o avaliador. Então você vai escrever sobre do que o livro se trata, quem escreveu aquele livro, a editora, capítulos, páginas, temas, subtemas, enfim, apresente o livro para o avaliador. A reação à leitura já é diferente. Porque a reação à leitura não vai ser uma apresentação do livro, mas vai ser, de acordo com a sua leitura, uma aplicação do livro de acordo com a tua experiência de vida. Por exemplo, eu acabei de ler um livro de liderança e agora eu vou pegar o conteúdo desse livro e eu vou agora aplicar na minha vida de liderança e vou escrever como que esse livro pode mudar algumas atitudes minhas, como que esse livro pode influenciar a minha vida, como que eu vi exemplos nesse livro que se aplicam à minha vida e eu posso também acrescentar pensamentos e ideias minhas aplicadas ao contexto do livro. Então olha aqui, já temos uma distinção bem clara. No relatório, você vai apresentar o livro. Na reação à leitura, é como se você fosse um coautor, ou seja, você vai ler aquele livro e agora você vai dar a sua visão. O que você aprendeu? Se coloque no lugar do autor. Agora você é o autor. Que livro você escreveria a partir daquele livro? Entendeu? Que tipo de conteúdo, que tipo de informações, de aplicações, certo? Que tipo de lições você escreveria a partir daquilo que você acabou de ler? Deu para ajudar você aí? Pelo menos dessa forma me ajuda bastante a entender o que tem que ser feito. Já no relatório de experiência, se aplica mais a quando você participa de cursos ou quando você participa de treinamentos. Então, você vai ali descrever de maneira relevante como é que foi a sua participação. E aqui é um pouco dos dois relacionado ao livro. É um pouco de relatório e um pouco de reação. Por quê? No evento, você vai ter horários, né? Vai ter um cronograma, vai ter palestrantes, vai ter atividades práticas. E aí você vai fazer o relatório desses momentos. Ao mesmo tempo em que você vai estar fazendo a sua reação desses momentos. Então tudo isso enriquece o seu relatório de experiência, de participação naquele evento. E isso contribui muito a que o avaliador não fique com dúvidas de que você de fato participou e esteve presente naquela atividade. Por exemplo, eu gosto muito de quando participo de cursos e treinamentos, eu abro o bloco de notas e eu coloco a hora que cheguei. Eu vou sempre anotando os pontos macros, né? A hora que cheguei, o nome dos palestrantes, né? Se eu falei algo, se eu contribuí na palestra ou não, se eu fiz pergunta ou não, como foi a parte prática, enfim. Então eu gosto sempre de ir anotando para depois, quando eu fazer o relatório, eu poder então ter uma base do que eu participei e estar com a mente mais fresca com relação a que eu experienciei na atividade, tá bom? Então, pessoal, nesses 3 passos aqui, eles me ajudam muito a encarar com alegria o meu cartão virtual. Eu lembro como se fosse ontem, o dia em que eu fui fazer a prova do Nisto Cremas para a classe de Líder Master. Por quê? Eu fiz com tanto gosto, na verdade, eu fiz o estudo com tanto gosto e me preparei realmente entendendo que tudo isso iria contribuir com minha vida, com minha liderança. Eu encarei de fato o cartão com um olhar diferente, com realmente dedicação. E aí, quando eu fiz a prova, assim, eu estava muito ansioso para receber a prova, para fazer logo e receber o resultado, né? Tanto é que, quando recebemos os resultados, foi uma das maiores notas na época de todo o campo aqui, da turma que nós estávamos participando. Por quê? Porque eu me dediquei, eu realmente encarei com responsabilidade, eu encarei entendendo que tudo aquilo iria ser benefício para mim e também, principalmente, para os meus desbravadores. E aí, depois desses 3 passos que eu sempre considero e sempre indico para quem me pergunta sobre como fazer o cartão virtual, eu quero deixar pelo menos aqui
duas dicas bem rápidas, de maneira prática, para que você faça relatórios ainda melhores. Bom, a primeira, como eu até comecei a falando aqui sobre o relatório de experiência, é você anotar no bloco de notas, sempre que você participar de algo, gatilhos que futuramente vão lembrar você para fazer um relatório. Então, sempre que eu participo de alguma atividade que eu vou entender que vai me servir para relatório, eu vou anotando os pontos âncoras, os gatilhos, para que quando eu sentar no computador para escrever, eu abro esse bloco de notas, então eu vou me lembrar, né? Como eu falei, vai me servir como gatilhos, para eu conseguir ali relatar com maior precisão e ter um relatório rico. Então, como eu falei anteriormente, o nome das pessoas que estavam lá, os temas abordados, como que eu participei, que tipo de aprendizados, se possível, os horários das atividades, né? Enfim, isso enriquece o teu relatório. E a última dica, digamos assim, e a que eu também gosto muito, é que nós precisamos escrever um relatório inicial sem preconceito. Como que eu faço meus relatórios? Sempre quando eu faço o meu rascunho no bloco de notas, e aí eu tiro um tempinho no final de semana, ou até mesmo durante a semana, um dia mais tranquilo, eu escrevo um primeiro relatório sem preconceitos. Como assim sem preconceito, Júnior? Eu escrevo tudo o que a mente estiver pensando. Eu vou escrevendo até a mente esgotar de ideias, de informações, e aí eu paro de escrever e eu guardo meu relatório. Algumas pessoas até costumam dizer que é colocar o relatório para dormir. Porque, de fato, você vai esquecer aquele relatório. E é aqui que vem a ideia-chave. Porque você vai escrever e depois você vai guardar ele. Porque, geralmente, depois de uma semana, 15 dias, eu retorno aquele relatório. E aí, digamos que com uma mentalidade agora, com uma mente externa, eu vou reler. E aí eu vou ter agora uma visão crítica sobre aquilo que eu escrevi. E eu vou conseguir ter uma percepção melhor para fazer as correções. Entenderam? E aí, eu lembro que quando eu estava fazendo relatórios para a classe de líder, teve relatórios que eu escrevi, ou melhor, que eu revisei 3, 4 vezes. Eu escrevi uma semana, guardava, depois relia e percebia que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Depois eu relia, criticava, e aí a mente ia até trabalhando melhor. Então, quanto mais você enriquece o teu requisito, mais bem preparado, mais confiante, mais determinado e mais feliz você vai se sentir ao cumprir a classe de liderança. Eu gosto muito de aproveitar o processo das coisas. Então, aproveite o processo de se tornar o líder investido. Aproveite os requisitos. Dê o seu melhor, dê o seu máximo. Porque o maior beneficiado, além de você, como eu gosto de falar, vão ser os seus desbravadores. Então, pessoal, eu espero ter ajudado, espero ter contribuído. Eu aqui apenas compartilhei algumas informações, algumas experiências que eu acredito que podem servir para você. E aí, eu queria muito que você também pudesse colocar nos comentários o que você aprendeu, se fez sentido, se não fez sentido, para que eu possa aí nos próximos vídeos estar melhorando, estar entendendo o que vocês precisam, que tipo de situações vocês precisam de soluções, porque o meu propósito aqui é promover liderança de qualidade, é promover aí soluções para que você, enquanto líder, se capacite e aí, consequentemente, os nossos desbravadores vão estar aí tendo uma jornada muito mais abençoada nos clubes bravadores, tá bom? Então, queridos, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua liderança, um forte abraço e sempre Maranata.